pessoal. Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica. Essa é uma noite especial. Estamos aqui na abertura da terceira semana Rede Pedagógica, a maior e melhor formação online para educadores. É bacana demais, gente. Já somos quase 90 mil inscritos e é um número que não para de crescer. E agora estamos aqui com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Nós já vamos aqui introduzindo o professor, que vai contar para a gente sobre essa maravilhosa experiência que foi a Escola da Ponte. Ontem nós já tivemos uma prévia. José Pacheco, foi um bate-papo realmente pedagógico, muito enriquecedor. Vamos chegando, pessoal. Eu sugiro que vocês aí mandem nesse aviãozinho e convidem as suas amigas para participar dessa live, que vai ser muito, muito interessante. Muito boa noite, professor José Pacheco. Boa noite, como vai? Vamos Pessoal, um pouquinho. Consegues ouvir-me bem? Sim, estou ouvindo bem. Também está me ouvindo, professor? Perfeitamente. Muito bem, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você, que é um nome realmente muito importante, um dos nomes mais reconhecidos, né, no campo da educação, que já esteve em dezenas de países do mundo, compartilhando os seus conhecimentos, a sua experiência, e está agora aqui compartilhando aqui com a Rede Pedagógica, ao vivo, as grandes aprendizagens que você vem acumulando ao longo de sua trajetória. Muito obrigado, professor José Pacheco. E então, que perguntas tendes para mim? Eu pergunto sempre o que é que as pessoas querem saber, não é? Pode parecer estranho, mas é a minha maneira de fazer estes diálogos. E no outro dia já te disse que me dou muito mal com situações em que me mandam falar sem eu saber o que é que as pessoas querem dizer. Uhum. Quando eu vou para o chão de escola, eu pergunto às crianças, aos jovens, o que é que tu queres saber? O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres ser? É a partir daí que tudo acontece. Muito bem, professor. Então, o que é que querem saber? Ok, professor. A Escola da Ponte realmente é uma experiência encantadora, uma experiência que fez diferença no mundo todo, condicionou projetos educacionais pelo mundo afora. Eu gostaria de começar lhe perguntando, professor, como começou o projeto Escola da Ponte? É uma longa história que certamente não vai caber neste curto período de tempo, mas poderei dizer-te que aquilo que as pessoas veem quando viajam até Portugal para visitar aquela escola é uma escola com 44 anos de projeto. 44, quase meio século. E imaginam que a escola foi sempre assim. Quando eu cheguei à Ponte, em 75, 76, ou seja, há 45, 44 anos, a Ponte era uma escola onde ninguém queria estar. Os pais iam à escola para bater nos professores. A escola não tinha banheiro. Não tinha banheiro. Enfim, eu nem vou descrever mais aquilo onde eu comecei um projeto. O que me valeu foi já ter alguns anos de trabalho como professor e perceber que sozinho eu iria acabar mal. Porque eu já tinha tentado noutros lugares. Já tinha tentado. Como todos os professores fazem. E ainda não tinha desistido. Então, na Ponte eu consegui criar aquilo que hoje eu chamo núcleo de projeto. Porque eu perguntava às minhas colegas, às professoras, os vossos alunos aprendem todos? Não, não aprendem. Metade fica reprovado, ou vai embora, ou é invadido,
enfim. E eu pergunto, então porquê é que continuam dando aula? Porque eu já tinha percebido que numa aula não se aprende nada. Eu vou repetir. Numa aula, nada de útil se aprende. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu, meia dúzia de anos antes da ponte, me perguntava porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Porquê é que nós damos aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Que têm de ir para o reforço, que têm de reprovar, que têm de ir para o EJA, que têm de se evadir, que têm... Porquê é que eu dou aula tão bem dada e eles não aprendem? Eles não aprendem porque eu dou aula. Isso eu já tinha percebido. Só que eu sabia dar aula, não sabia mais nada. E as outras duas professoras que começaram o projeto comigo também só sabiam dar aula. Hoje, quando eu vou às escolas e me perguntam, professor, como é que eu posso aprender a trabalhar como você fez na Ponte, no projeto Âncora, na Amorim Lima, em Heliópolis, bem, como é? Eu pergunto, o que é que você quer saber? Olha, por exemplo, dizem-me, como é que eu vou ensinar os meus alunos a fazer um portfólio digital? Eu respondo, e desensinar os vossos alunos a fazer portfólio digital, dando aula. E elas perguntam, mas você dá aula? Sim, não. Há quase meio século deixei de dar aula. Mas então o quê? Não é isso que você sabe fazer? Dar aula? É. Então eu tenho de valorizar o que você sabe fazer para você se sentir seguro e para poder mudar. Foi isso que eu disse às minhas colegas. Não é o que vós sabeis fazer? E elas é. Uma delas dava aula há 45 anos. Então partimos da aula para deixar de dar aula, para deixar de ter turma, de ter ano letivo. Porquê é que há? Eu vou fazer perguntas, dado que vós não fazeis. Porquê é que há ano letivo? Porquê é que há aula? Porquê é que há turma? Porquê é que há série? Porquê é que há prova? Porquê? Estão a ver que eu estou a fazer perguntas? Querem uma pergunta mais difícil de responder? Porquê é que aquelas pessoas que dizem que o centro deve ser o aluno, nas palestras, dão aula centrada no professor? Porquê é que as pessoas da escola nova, Montessori, que lá para a rede, para aí vai, diziam que o centro devia ser o aluno e dão aula centrada no professor? Qualquer coisa que eu não entendo. Porquê é que uma aula tem 50 minutos? Porquê é que o banheiro do aluno não é o banheiro do professor? Querem mais perguntas? Estão a ver como eu sou de má catadura? Porque eu não quero agradar a ninguém, nem quero convencer ninguém. Eu só quero fazer perguntas. E agradeço que me contestem, que digam que eu estou enganado. Porque todas as manhãs eu rezo para pôr em causa as minhas verdades e duvidar das minhas certezas. Uma coisa é certa. Os três da ponte, perante 48, que eram os professores, ao fim de pouco tempo, eram a melhor escola do país. Todos os alunos aprendiam tudo e hoje são fonte de inspiração para muita gente. Mas volto a dizer, numa aula nada se aprende. E é preciso escutar isto várias vezes para as pessoas tomarem consciência de que não devem continuar a fazer isso, mas para deixar de fazer isso têm que dar aula. Ora, aqui está. Então eu estou numa aula dialogada, estou conversando e já estou a falar demais, mas acho que já dei tempo para que façam perguntas. Eu já fiz várias. Se alguém souber responder, faça favor. Professor, qual que é a diferença da perspectiva da Escola da Ponte com a perspectiva de Reggio Emilia de Malaguzzi? Nenhuma. Só que Reggio Emilia foi a primeira escola no mundo, no jardim infantil, a fazer a transição do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. Deixou de estar centrado no professor, passou a estar centrado no aluno. Foi em 1966, com Malaguzzi. Em 1976, a Ponte fez a mesma coisa no ensino fundamental. E hoje fazem tudo, em todo lugar, em todos os segmentos educacionais. Então, tem tudo a ver. Mesmo no capítulo da arte, a Ponte adotou
tudo aquilo que Malgucci falava. Adotamos os materiais da Montessori, adotamos as propostas da metodologia de trabalho de projeto de John Dewey, adotamos Kilpatrick, adotamos o Steiner das Waldorf com a sua aritmia, adotamos o Freinet, que fez aula invertida em 1921 com os ficheiros autocorretivos, adotamos o ensino individualizado do Dautran, adotamos o ensino personalizado de Monnier, adotamos o Piaget, o Vygotsky, o Vallon, o Pierron, o L'Oréal, o Leontel, o Bakhtin, toda essa gente. Portanto, Reggio Emilia e nós, Ponte, são a mesma coisa. Porque puseram em prática as propostas do princípio do século XX. E essas propostas do princípio do século XX ainda não estão na escola do século XXI. Porque continuam dando aula, tendo turma. Mesmo quando fazem um projetinho de horta, ou um projetinho de yoga, ou um projetinho de computadores, continuam dando aula. Continuam dando aula. E eu não entendo porquê. Se a Ponte mostrou que deixando de dar aula, todos aprendem, porquê é que os professores continuam dando aula? Porquê? Estão a ver que eu respondo a pouco e faço muitas perguntas. Eu quero ser irritante. Porque eu sou leal para com os meus colegas. Estou cansado, estou saturado de ver gente de nome muito importante a ir para as palestras, como eu ia, ir para um palco, dizer que o centro é o aluno. E continuam dando aula centrada no professor, lá na universidade, onde quer que seja. Eu tenho vergonha dessa gente. Porque, continuando dando aula, é condenar à ignorância milhões. Milhões. Continuar o instrucionismo da aula de turma é pior do que o Covid-19. Ele vai matar mais de 100 mil no Brasil, o vírus. Pois este instrucionismo da aula já matou milhões em 200 anos. E vai continuar. Porque as secretarias continuam a impor que haja aula, que haja turma. Nas escolas que eu trabalho no Brasil, não há aula, não há turma. O que existe? Direito à educação. Toda a gente aprende tudo. E aprende não apenas no domínio cognitivo. Aprende no domínio afetivo, emocional, ético, estético, espiritual. Completo. Educação integral. Aquilo que eu estou a tentar dizer neste momento é que estou a convidar as pessoas para terem dignidade profissional, para respeitar o direito à educação. Poderão dizer, ele está velho, está irritante, estou. E vou continuar cada vez mais. Eu estou quase com 70 anos, mas sinto-me no início. Porque eu não peço a ninguém para fazer o que eu não faço. Eu estou a fazer. Hoje estive a preparar projetos onde todos aprendem. Só que não tem aula, nem turma, nem nada. Mas parte da aula, parte da pessoa como ela é. Partindo do que ela sabe fazer. E não andar por aí dizendo que, enfim, olha, é melhor eu estar calado, porque já viste que estou... a minha TPM intelectual. Eu tenho que morrer, que é para não chorar. Mas agradeço-vos esta oportunidade. Agora esqueçam, porque eu não faço palestra. Eu não dou curso. Eu sou leal, não sou hipócrita. E mais, essa gente que anda para aí, blá, 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 da teoria, que não faz aquilo que diz, não é como eu. Eu não sou mais do que eles. Sou frágil, mas eu faço. A grande diferença é esta. É que nós fazemos. A única diferença é esta. Nós fazemos. Não andamos para aí a dizer o que se deve ser feito e não fazendo. Nós fazemos. E convidamos. Quando eu digo nós, são muitos. Muitos mesmo neste momento. Em vários países. E no Brasil são milhares. Como vós, que eu admiro. Perguntai. Vê que se há perguntas, que é para ver se eu não sei responder, porque eu quero perguntas que eu não saiba responder. Professor, Vamos lá. Qual que é a posição da escola, da universidade, vis-à-vis o mercado, em relação ao mercado? Qual que é o espaço, o papel da escola, da universidade, em relação ao mercado? Eu não tenho nada contra o mercado. Nós estamos num sistema capitalista. Eu colaboro com escolas de iniciativa privada. Não tenho preconceito.
desde que essa escola seja gratuita e aceite mudar de tipo de trabalho. Agora, o que está a acontecer hoje é gravíssimo. É gravíssimo. Porque o que eu vejo na internet todos os dias é anúncios das empresas, não é? Do digital, habilidades, como é que é? Como é que é? Bom, inovação, comunidade de aprendizagem, está em todo lugar. Metodologias ativas em sala de aula. Em sala de aula, metodologias ativas. Não têm vergonha na cara. Ou então não entendem nada do que estão a fazer, mas ganham muito dinheiro. Porque as pessoas aderem. Os professores querem fazer o melhor e vão atrás dessas promessas. Já há universidades e empresas do digital que utilizam robôs e dispensam o professor. A inteligência artificial está aí. E há grandes empresas norte-americanas que estão a entrar no Brasil com vários apêndices, servindo aula invertida, ensino híbrido e outras porcarias que não servem para nada. Eu vou repetir, porcaria, que é para não dizer uma palavra pior. Eu não estou zangado. Eu fiquei emocionado. Fico mesmo. E te agradecido. Porque nunca antes na história deste país alguém falou como eu falo. Então, hoje, aquilo que deveria ser, e é, na Constituição da Federação Brasileira, um direito, passou a ser uma mercadoria. Isso é gravíssimo. A escola pública tem que se afirmar. A escola pública tem que assumir dignidade de escola pública. E a escola particular, se quer continuar a existir, fazendo da educação uma mercadoria, tem que mostrar que faz melhor. E não é isso que acontece. Eu tenho muita consideração pelo ensino particular. Muita consideração. Se a escola da rede pública não garante o direito à educação, os pais pagam a dobrar para que os filhos tenham condições de entrar na universidade. Olha, eu tive durante a minha vida muitos convites para ganhar muito dinheiro. Muitos. Tu nem imaginas quantos. Todos nós precisamos do mercado. Todos nós funcionamos dentro do mercado. Todos nós somos explorados pelo imposto dentro do mercado. Mas é bom que nós entendamos que ser professor é muito mais do que ganhar um salário. Ser uma escola é muito mais do que cobrar uma mensalidade. Ser professor é talvez a profissão mais nobre que existe. E a mais densa, a mais complexa. E, portanto, eu tive muitas ofertas. Recusei-as todas. E ficámos amigos. E quando a pessoa que me propunha, empresários do ramo educacional, queriam fazer aquilo que deve ser feito, então eu trabalhava para eles. E eles faziam o seu negócio, o seu lucro. Não tem nada a ver com isso. Se as pessoas quiserem pagar, pagam. A mim não. A mim não. Porque eu sou professor de escola pública. Esse é o problema. Ou melhor, não é um problema, é um problema pequenininho. Eu sou professor de escola pública. A educação é um direito, não é mercadoria. Agora, a escola pública está sucateada. Os pais veem que os filhos não aprendem, lógico. Mas eles também não aprendem no particular. Eles fazem decoreba, põem num teste e esquecem. Querem ver? Vou fazer pergunta, ver se é verdade ou mentira o que eu digo. Quem é que sabe fazer raiz quadrada? Eu aposto que nesses milhares que aí estão, talvez 2 ou 3. Então, tiveram aula, fizeram prova, não aprenderam. Quem é que sabe o princípio de Coriolis? Faça a favor. Quem é que sabe os titulares das capitanias hereditárias? Vamos lá. Já falei de matemática, já falei das ciências, falei da história, posso continuar. Ninguém sabe nada. E teve aula sobre isso. Teve aula, muitas aulas. Posso fazer outra pergunta? Quantas vezes durante a vida precisamos de usar a raiz quadrada? Alguém já usou? Precisou de usar? Não. Porquê é que isso está na base nacional? Se não é para usar.
É porque é preciso emprego no professor de matemática? Quais são as aprendizagens essenciais? Por que é que uma criança aprende? Onde é que ela aprende? Quando é que ela aprende? Como é que ela aprende? Ela aprende dentro do ventre materno. É preciso que as pessoas façam estas perguntas e não vão atrás de empresas que só querem lucro. Que percebam que na sua escola podem fazer muito mais do que este frágil professor fez. Muito mais. Então, fica o convite. O convite está feito. Se querem escapar à lógica do mercado e garantir o direito à educação a todos, ou seja, respeito e amor pela criança, eu estou aqui, disponível para ajudar. É isso. Fora do mercado. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte. E nós fizemos aqui a pergunta para ele sobre essa relação entre escola e mercado. Vocês viram que a resposta dele é muito poderosa e muito autêntica. A rede pedagógica não é um espaço de rebeldia, mas é um espaço de liberdade. A rede pedagógica não tem rabo preso com nada, com o mercado, com nada. Então o professor pode ficar à vontade para expor as suas ideias, porque é uma questão muito grave, pessoal. Há a hipótese de que a escola hegemônica é um instrumento para eternizar o status quo, mantendo os ricos nas posições que estão ou em posições superiores e para achatar os pobres, os mais frágeis, na sua posição inferior ou ainda para mais baixo ainda. O professor está dizendo, né? Isso aqui é muito interessante, o que ele está dizendo, porque até mesmo países capitalistas, como no caso a Grã-Bretanha, a Inglaterra, especialmente a Inglaterra dentro da Grã-Bretanha, entendeu isso parcialmente e faz uma educação pública para garantir a existência da pessoa dentro do mercado. Porque sem a educação não existe a pessoa dentro do mercado, a pessoa se torna uma variável, alguma coisa pouco mais do que um número, uma letra, se torna um nada. Então, professor, muito legal essa sua observação de que a educação não é mercadoria, não é? E obrigado aqui por nos escandalizar nessa noite. Eu gostaria, professor, de colocar mais uma pergunta. Eu sei que o senhor é movido aqui a perguntas, né? Como que o senhor lê o método socrático? Sabemos que Sócrates também não dava aulas, mas andava fazendo perguntas. Como que o senhor vê essa posição do método socrático? Ele está bem atual. Quando se fala de educação, talvez tenhamos de ir à raiz etimológica da palavra educação. Ela vem de dois étimos latinos. Educare e educere. Educar é extrair de dentro, exatamente o princípio socrático, o princípio maiêutico. É fazer o parto daquilo que já existe na pessoa. Por isso é que quando eu chego ao chão de uma escola e pergunto a uma criança: o que é que tu queres saber? É para isso mesmo. É quando a criança faz pergunta, ela sabe a resposta. Quando um adulto me faz uma pergunta, eu respondo: por que é que você me pergunta isso? Pergunta de criança é uma pergunta inteligente. Ela pergunta à mãe: de onde vêm os bebés? E a mamãe diz: vem de França. Então o que é que tu tens na tua barriga? Ele sabe. Mas quando ele entra na escola, o Sócrates bebe a cicuta e morre, porque não está lá. Quando entra na escola, começa a ouvir respostas. Ninguém lhe pergunta nada. Ninguém tenta tirar de dentro daquela criatura aquilo que ela tem. Sobretudo no domínio do potencial, do talento, da vocação. Vou dar um exemplo. Não, porque eu gosto mais de falar de prática ou de praxis do que estar aqui a taramelar a teoria. Numa das escolas brasileiras, que é para não dizer que eu estou a falar de Portugal, nós recebemos uma jovem que tinha 9 anos e muita pouca vontade de mostrar aquilo que era.
Eu não lhe perguntei o que ela queria saber, nem o que ela queria fazer. Talvez não quisesse fazer nada, talvez quisesse ir embora. Perguntei-lhe o que é que tu queres ser. Cá estamos nós outra vez no método socrático. O que é que tu queres ser? Qual é o teu potencial? O que é que tu tens em ti? E todos nós temos algo diferente. Cada ser humano é único, irrepetível, dotado de um determinado ritmo de aprendizagem, um determinado estilo de inteligência, e numa sala de aula é tratado como um qualquer, num grande grupo do aluno médio. Ali, naquela escola, não era assim. Era individualização, personalização. E eu perguntei à mocinha. Não perguntei porque esta é quando fores grande, não é? Isso é um insulto, é um xingamento. Criança é, não é quando for grande. Então ela respondeu, olha, eu quero ser rapper, cantora de rap. Cantora de rap. Aí nós perguntamos se podíamos ajudar. Ela olhou para nós, para os professores, como quem olha para um extraterrestre, não é? E disse, a tia é mesmo professora? E nós respondemos, sim. E quer-nos ajudar a ser rapper? Não é isso que tu queres ser? É, ok. Essa jovem, em muito pouco tempo, fez todo o fundamental, todo, para ir para o ensino médio, onde depois foi, fez uma microempresa de produção de espetáculos de rap, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a dançar, aprendeu a falar. Rap é mensagem, é discurso, cantado. E passados 4 anos, com 13 anos de idade, foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado da Carol Conká. Hoje, uma grande rapper chamada MC Sofia. Muita gente conhece. Já foi ao Fora da Hora, ela está em todo lugar. Porquê é que eu estou a falar disto? Projeto de vida. Nós extraímos daquela jovem aquilo que ela queria ser. E ao ela querer ser rapper, ela aprendeu tudo o que está no currículo. É difícil. Esqueci-me de dizer que nessa escola brasileira não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova, tem aprendizagem, tem amor, tem coragem, tem o direito à educação. Nessa mesma escola, agora vai uma outra, também uma menina que se interessou muito por um problema sério da atualidade. O ser humano corre risco de desaparecer da superfície da Terra. Nós estamos em risco de desaparecer como espécie. E a NASA, aquela que manda foguetes para o espaço, está à procura de um planeta para onde nós possamos ir daqui por uns anos, não é? Quando não for possível viver na Terra. Não é? O buraco do ozono está cada vez maior, a floresta da Amazônia está a desaparecer, as águas do mar vão subindo com o gelo, e por aí vai. Ela quis fazer um projeto para perceber se é possível sobreviver e se é possível viver noutro planeta. Aos 13 anos, foi convidada pela NASA e foi para Washington. Só que para ir para Washington, ela teve que fazer brigadeiro para vender, porque ela é de classe F. Estou a falar do projeto Âncora, que foi considerado um dos 10 melhores projetos do mundo. Dá para entender que o Brasil tem tudo? O Brasil tem tudo o que precisa. Só as pessoas precisam de ganhar autoestima e deixar a síndrome de vira-lata. Eu pergunto muitas vezes, o que é que vão fazer para a Finlândia? A Finlândia é uma bosta, não serve para nada. Eu conheço a Finlândia, sou europeu. Olha os Estados Unidos. Para quê? Não vem nada de bom dos Estados Unidos. Vão à Catalunha. Não há comunidades de aprendizagem na Catalunha. Há uma porcaria de uma interpretação do conceito do amo-flecha que não serve para nada. É no Brasil que está a melhor educação do mundo, meu amigo. E é por isso que eu estou aqui. E falo assim. Eu não estou irritado. Eu me emociono. Por ver que os brasileiros não percebem que têm tudo o que precisam. E obedecem ao autoritarismo do Ministério, ao autoritarismo dessas antas que estão nas secretarias. E atenção, tenho grandes amigos nas secretarias. Eu não generalizo. Mas a maioria, valha-me Deus. Então,
extrair do próprio. Projetos de vida. É isso uma das coisas que a escola deve fazer. Chama-se isso currículo da subjetividade. E se quiserem saber mais, que participem na formação que nós temos, que vamos desenvolvendo. Não sei se posso fazer publicidade, não é? Mas tu dirás se sim ou não. Uhum. Se não for possível, não faço, é evidente. Não, professor, fique à vontade. Fique à vontade, professor. Então pronto. Se quiserem participar em formação, não é essa formaçãozinha dos doutores Ecos que chegam para falar dos Piagets, que não serve para nada. É uma formação dada por formadores que fazem aquilo que dizem para fazer. Eles fazem. Não é blá 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 de teoria. Eles fazem. E, portanto, quem quiser pode inscrever-se durante esta semana no site da Ecohabitare. É difícil. Eu vou soletrar. Eco, E-C-O, Eco. Habitare, acaba em E. H-A-B-I-T-A-R-E. Ecohabitare. É um nome de origem latina. Ou então mandar-me um e-mail. Posso dar um e-mail? Fique à vontade, professor. Perigoso, é perigoso. Já sei que vou receber muito xingamento e tal. Estou brincando. Vamos lá. jpacheco. Ponto 1951 arroba gmail.com. Vou repetir. jpacheco. Ponto 1951 arroba gmail.com. Se me mandarem um e-mail, eu encaminho para quem está a preparar isso e tereis uma oportunidade de ser dos professores que conseguis ensinar tudo a todos. Ou seja, trabalhar com uma escola da ponte, trabalhar com o projeto âncora. Em 2 meses. É facílimo. É facílimo. Nós já fizemos isso. E depois de fazer isso, ides ver o que acontece. Bom, está o convite feito. Eu sinto que à noite eu estou assim um pouco irritadiço. Peço desculpa da minha irritação, porque não é nada convosco. Muito menos com quem me está a escutar e que me merece muito respeito. Mas quando se chega a esta idade, depois de passar um dia com 10 encontros, desde Google Meet, ao Telegram, ao Zoom, ao, sei lá, eu já fiz, é o 10º, e eu estou, como vedes, velhinho, e vamos lá. Mais perguntas, fazer perguntas. Nós não falamos do essencial, que é como é que se aprende, tudo isso, que é o essencial. Que eu gostaria de falar, mas ninguém me pergunta, eu não falo. Professor, eu gostaria que você falasse sobre como se aprende colocando, a partir da comparação, eu vou te fazer essa provocação, da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a Base Nacional Comum Curricular. Como que é a aprendizagem, né? Vamos dizer assim, nesse pêndulo entre LDB e BNCC e como ela de fato deveria ser? Essa pergunta, como eu costumo dizer, é armadilhada, porque toda a gente sabe, ou pelo menos muita gente sabe, que eu fui para o Conselho Nacional de Educação contestar a porcaria da base que fizeram. E fui para o Senado Federal, frente com o representante do Ministério, mostrando-lhe que aquela base não serve para nada. É uma porcaria de uma base que está para aí a ser preparada e para ser aplicada e que os professores não devem aplicar. Porque ela reproduz um modelo do século XIX, mas tem uma introdução. Uma introdução. Que não é base. A base é base. E a introdução da base é linda. É um poema. Eu adoro a introdução. Fala de educação integral, de competência, de direito à aprendizagem. Fala disso tudo. Coisas lindas, bonitas. Piagets para um lado, bigotes para o outro. Está lindo. Depois vem a base. E a base, olha, quando me proponho uma coisa, que façamos um debate sobre a base. Porque se eu começo a falar da base agora,
Eu prefiro falar como é que se pode aprender, né? Dando toda a base curricular. Uhum. Cuidado. Uhum. Uhum. Mas poderás preparar uma live só sobre a base nacional. Com quem quiser vir. Convida ao Ministério. Convida esses especialistas do currículo. Peço, por favor. E então convida toda a gente para assistir. Porque eu temo dizer coisas horrorosas neste momento. Eu não quero... sinto que está muito pesada esta live. Eu quero tornar mais leve. Então, me comprometo a fazer convosco uma live só sobre currículo e base nacional curricular e diretrizes. Então, sim. Ótimo. Vamos fazer então, professor. Excelente. Então, E agora, professor, como se aprende? Como se Uhum. aprende, amigos? Que é para deixar Isso. alguma coisa. Alguma coisa. Uhum. Vamos lá. Esse modelo de instrução que nós temos aí, ele surge no século XVIII e XIX, como toda a gente sabe. Toda a gente estudou a história da educação. E a sociologia da educação diz-nos que ele nasceu de necessidades da Prússia militar, que precisava de um exército forte para se afirmar como Estado-nação. E, portanto, a escola nasceu com disciplina, uniforme, prima para ali, prima para lá, diretor, hierarquia. Tão simples. Século XVIII. No século XIX, essa escola da modernidade foi influenciada pelos conventos e casernas de França. A tia, a monja na sala de aula do convento. A tia. A tia, na etologia, é a macaca que não pode ter filhos porque tem de cuidar dos filhos dos macacos que morrem. Por isso é que o Paulo Freire escreveu, professor assim, tia não. Há um livro. Depois sofreu a influência, esta escola, da Inglaterra, da primeira Revolução Industrial. Produção em série, segmentação cartesiana, primeiro ciclo, segundo ciclo, primeiro ano. Padrão de tempo único, igual para todos. Fordismo. Foi assim. E está assim. Agora está enfeitada de computadores, lousas digitais, PowerPoints, está enfeitada de meditação, enfeitada, deixa-me dizer isto, brincando, ironizando, que é para não falar de modo abrupto. Bom, então, essa escola cumpriu necessidades sociais do século XIX e do século XVIII. Não tem nada a ver. Hoje nós temos alunos do século XXI, professores do século XX a trabalhar como no século XIX. E temos um IDEB miserável de menos de 5 nacional. E não me venham com Sobral, por favor. Há um estado no Brasil onde, em cada 100 jovens que acabam o ensino médio, só um tem índice de proficiência matemática satisfatório. 1 em 100. O índice de proficiência é o mínimo que a pessoa tem de ter como competência para exercer cidadania. Porquê? Porque estamos a trabalhar no modelo da instrução do século XIX. E porque a universidade, na formação, também faz isso. Bom, e eu tenho grandes amigos na universidade. Eu trabalhei na universidade. Um pequeno episódio para depois dizer como é que se aprende. Quando eu já levava muitos anos de escola da Ponte, eu era o garoto do programa da Ponte, não é? Toda a gente queria que eu fosse, eu ia falar em todo lugar. E houve umas universidades que me convidaram. Eu fui. Uma delas era a formação de professores. Último ano, último semestre, uma amiga minha que foi fazer doutorado pediu-me para pegar naquelas turmas. Eu fui. Bom, eu não vou dizer como é que foi, porque entregaram-me os papéis. Eu perguntei, o que é isto? Ah, os registros de presença. Eu disse, o que é isso? É, o senhor tem que entregar aos alunos no início da aula e depois recolher no final da aula para ver que eles estiveram lá. Eu disse, mas eu não vou dar aula. Ah, você tem que dar. Porquê? Não dei. Era só que me faltava dar aula. Ah. Bom, aí eu disse, olha, mas eu não faço isso por uma razão simples. É que na vossa proposta pedagógica da universidade diz que querem formar professores autónomos, responsáveis. Como é que alguém consegue ser responsável quando é controlado no registro de presença? O que é isto? Que palhaçada é essa? Eu não entreguei registro nenhum. Eles faltavam às aulas para vir às minhas e aos meus encontros. Faltavam às aulas onde tinham de assinar para vir para os meus encontros.
porque lá aprendiam. E hoje, bom, mas o que aconteceu? Quando eu cheguei ao momento de combinar com eles a avaliação, porque as escolas brasileiras não fazem avaliação, aplicam prova e dão nota e não sabem o que fazem. Pronto. Mas a culpa não é dos professores. Não é dos professores. Se quiserem, eu faço a avaliação. Bom, aí eu perguntei, como é que é a avaliação aqui? Aqui a gente faz exame. Comigo não há exame. É portfólio. Acabou. Mas temos direito. Tem direito ao rei que esparte. Acabou, não há exame. Uma prova não prova nada, portanto não vou fazer exame nenhum. E não fiz. Depois, porque eu me respeito, porra. Valha-me Deus, cara. E depois eu perguntei, mas que mais? É um TCC. O que é um TCC? É um trabalho final. Assim, e foram pegar lá na repografia ou na biblioteca 3 TCCs do ano anterior. Naquele tempo não havia computadores. Era só xerox. Então, os TCCs eram todos iguais. Só mudava a capa. Eles colavam, não é? Faziam tudo igual, mudavam a capa. E o que é que tinha no TCC? Era assim, eu lembro-me. E Piaget disse para mim, e Vygotsky disse, meus filhos, eu não sou fofoqueiro, eu quero lá saber o que Piaget disse, porra. Eu quero a produção de conhecimento. Isto aqui é cópia. Eu faço 20 trabalhos destes numa tarde. Como é que se pode fazer TCCs que um disse e o Piaget disse aquilo? Quero lá saber o que ele disse. Eu quero a produção de conhecimento. E agora, como se produz conhecimento? Cá vai. Nós não deveremos preparar projetos para alunos. Nós devemos construir projetos com os alunos, a partir de necessidades, desejos, sonhos de cada um e da comunidade. Nós não devemos fazer planejamento de aula. A aula é inútil, é prejudicial. Nós devemos ensinar o outro a planejar-se. Ensinar o outro a gerir o tempo, a gerir espaço, a gerir recursos, a ser autónomo, a ter senso crítico, para não ir atrás das fake news, a saber gerir a sua vida. Se eu fizer o planejamento do outro, eu estou a controlar o outro, eu estou a impedir o outro vai ser inadimplente. Professor não deve dar aula. Deve construir roteiros de estudo onde esteja todo o currículo nacional e acompanhar processos de pesquisa, fazendo mediação pedagógica, ensinando o aluno a extrair da internet ou de um livro ou de uma pessoa ou de observação informação pertinente, saber selecionar informação, saber analisá-la, saber criticá-la, saber comparar com outra informação, saber avaliar a informação, saber sintetizar, saber comunicar processos complexos de pensamento. É isso que o professor tem que fazer. Depois, enquanto o aluno, o sujeito da aprendizagem, vai passando da informação para o conhecimento, ele deve preocupar-se em que, no final do processo, essa evidência da aprendizagem seja socializada, partilhada. A avaliação não é competição, é partilha. Quando eu sinto que já sei, eu partilho com os outros. Eu pego o meu conhecimento e coloco ao serviço dos outros. Isso chama-se competência. Pega-no. Já ouviram falar do homem? Então é assim. É muito simples quando a gente faz perguntas. Porque é que uma criança aprende a andar? Quando é que ela aprende? Com quem aprende? Como se aprende? Como é que eu sei que aprendi? E então, uma historinha. Vamos lá. Não falámos de inclusão? Então vou falar. Porquê? As pessoas pensam que eu estou a falar dos normais. Estou a falar de toda a gente. Porque a inclusão é a inclusão de todos. Recebemos um jovem com síndrome de Down. Trisomia 21. Nessa altura, metade da minha escola eram crianças e jovens com diagnóstico de paralisia cerebral, autismo, espina bífida, imaturidade cognitiva, trisomia 21, surdez, tudo isso. Tinham lá tudo. Ainda não tinham inventado os THDs, nem havia Ritalina. Então, as outras escolas, quando o aluno não era deficiente, mandavam para a nossa. E nós recebíamos. E eles aprendiam. Porquê? Cá vai. Historinha. Chega um jovem, 9 anos de idade. Eu perguntei, vinha um relatório. Trisomia 21, síndrome de Down.
vinha ao relatório dizendo que ele já tinha passado por 2 escolas e nem sequer aprendeu a ler. Nem o nome dele ele identificava. E não contava nem até 5, nem os dígitos. Contava. E dizia lá no relatório de psicologia, que eu mandei para o lixo, dizia que poderíamos ensiná-lo a apertar cadarços, os botões de camiseta, tal, que ele nunca iria aprender a ler. Estava escrito lá. Profecia autorealizada. Pois eu não perguntei o que ele queria saber, nem o que ele queria fazer. Quando eu pergunto isso a uma criança, a criança pergunta, eu posso dizer? A criança pergunta se pode dizer o que quer. Já não tem curiosidade, já destruíram. Mas ele também perguntou, porque eu lhe perguntei o que é que tu queres ser. Voltei ao projeto de vida. E ele tinha um palato muito alto, uns óculos de fundo de garrafa. Ele era mesmo um down, bem down. E o André. E ele disse, eu posso dizer o que eu quero saber? Eu disse, podes. Eu quero ser goleiro. Pronto. Fizemos um projeto de vida com aquele jovem de 9 anos que não iria aprender a ler. Aprendeu a ler em 3 meses. Aprendeu a escrever, aprendeu a contar, aprendeu a fazer tudo. Deu todo o programa, todo o currículo de fundamental em 2 anos. Fez ensino médio, técnico profissional e cumpriu o projeto de vida. E se querem ver se eu estou a falar mentira, vão à internet, abrem no Mr. Google e põem lá final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão, Portugal e Itália. Ganhou Portugal. Vão ver quem é o goleiro, é o André, síndrome de Down. Isto é aprendizagem. Vem agora a psicóloga dizer que ele não vai aprender a ler. Pois não. Os outros também não. Eu não estou zangado. Às vezes me emociono porque eu estou a falar da minha praxis, da minha prática, meus amigos. Eu não trago os piagés, os bigodes. Eles estão lá, mas estão na prática. É muito bom, professor. E né, nós vamos falar aqui um pouquinho, já começou aqui a falar sobre inclusão, né? Que a educação é para todos, mas também é para cada um, não é isso, professor? A inclusão é uma política de direitos humanos que parte daquilo que cada um é para ser aquilo que ele pode ser. Quando eu estive na Conferência de Salamanca, em 94, eu escrevi um livro que eu publiquei em 95 ou 96, há uns 25 anos atrás, na Inglaterra. Chamava-se Pathways to Inclusion. A Arte Média traduziu para o Brasil. Está aí publicado. Chama-se Caminhos para a Inclusão. Aquilo que está naquele livro é a inclusão escolar e social. É uma escola que a todos acolhe e a todos dá condições de ser sábio e feliz, de ser um cidadão de direito, de pleno direito. Então, hoje fala-se muito de inclusão, mas eu não vejo inclusão em lado algum. Se me disseres onde ela está. Eu conheço algumas escolas que estão a caminho da inclusão. Porque professor em sala de aula sozinho não faz inclusão. E a Conferência de Salamanca, na sua resolução, tem 2 artigos que eu vou recordar. Primeiro, é necessário um especialista. Com certeza. Quando se põe alguém, por exemplo, com trissomia 21 numa escola e não se tem um terapeuta, não se tem um psicólogo, não se tem um especialista nessa área, é melhor não colocar. Porque ele faz de conta. É exclusão. Vai ser o bobinho que anda por lá a fazer alguns idiotas. Eu já vi isso. Em muitos lugares. Então, diz a Conferência de Salamanca, é preciso o especialista. Mas, no contexto de uma equipe, está lá escrito. Equipe. Não é professor sozinho, nem a tratar daquela criancinha fora ou no gabinete. Segundo princípio, não deve centrar-se no ser humano em particular e na sua deficiência, mas na gestão diversificada do currículo. Isso é para todos. Somos todos diferentes. Diversificada. Porque os 5 princípios gerais da aprendizagem, do Vygotsky, do Liado, do Brunner, são estes. A aprendizagem, para acontecer, tem que criar vínculo. Onde não há vínculo, não há aprendizagem. Um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. E, portanto, onde não há vínculo, o vínculo afetivo, emocional, não existe aprendizagem.
Numa aula, qual é o vínculo? É um vínculo com quem? Se há ali um vazio constitutivo entre o professor e a turma. Mas os princípios gerais são que a aprendizagem tem que ser ativa e não é inativa. Está lá sentadinho a ouvir o professor. Tem que ser significativa. Tem que fazer sentido para que seja buscada a informação. Tem que ser diversificada, como diz na Conferência de Salamanca. Tem que ser socializadora. Tem que se partilhar. E tem que ser integradora. Aí teríamos de falar dos processos de integração piagetianos, a psicologia genética. Bom, vamos lá. Inclusão já tem muita tralha escrita. Eu, se for a uma universidade, eu vejo dezenas, centenas de PhDs com tratados sobre inclusão. E há inclusão na universidade. Bom, para haver inclusão, tem que haver inovação. E a inovação não é isso que está para aí. Não é. Inovação é algo inédito, nunca ter acontecido. É algo sustentável, que esteja enquadrado na lei e na ciência. É algo que tem de ser útil, porque todos têm de aprender com essa inovação. É algo que tem de ser, se eu não esqueço, o Alzheimer de vez em quando vem, tem que ser instituinte, nunca pode parar de ser, tem que ser criativa permanentemente, porque se para, deixa de ser inovação, e tem que ser inédita, sustentável, útil, instituinte e o outro esquecido. Isso não importa. Onde eu quero chegar? Quando eu ouço falar de inclusão, eu peço às pessoas para ficarem caladas. Porque esse livrinho que eu escrevi há 25 anos e que é muito utilizado, tem lá tudo. Porquê é que as pessoas não fazem aquilo que lá está? Está lá a ponte. Porquê é que não fazem? E vêm-me dizer, fazem congressos sobre inclusão. Palhaçada. Inclusão é de todos. E o que acontece hoje? 4 milhões de evadidos. Já passa de 4 milhões. E agora, com esta pandemia, muitos já não voltam à escola. Vamos passar dos 6 ou 7 milhões de evadidos. Excluídos. Para onde é que eles vão? Aviãozinho de tráfico, prostituição, etc. Lógico. Num país tão desigual, a exclusão social atua para aumentar a desigualdade. Depois, 30 milhões de analfabetos. Inclusão. Depois, alguns deficientes ou com necessidades educativas especiais. Eu digo sempre, necessidades educativas têm os professores. Deficientes são as mentalidades. Olhai, já viram que eu sou irascível. Que eu digo coisas horrorosas. Muita gente diz, você não diga aquelas coisas que as pessoas não gostam. Se não gostam, é o problema deles. Eu não estou aqui para ser sedutor, eu estar a tentar convencer. Eu não quero convencer ninguém. Ninguém me convence. Eu quero dialogar. E, portanto, venha mais uma perguntinha. Sem dúvida. Professor, muito obrigado aqui. Realmente muito interessante essa abordagem. É muito interessante isso que você disse, que nós não ensinamos aquilo que proferimos, mas nós transmitimos aquilo que somos. E você está aqui transmitindo aquilo que você é. Nosso muito obrigado. Você já teve muitas atividades hoje. Está aqui nesse, vamos dizer que, entre aspas, sacerdócio, não se cala, fala aquilo que pensa, E nós sabemos que no passado até as pessoas que exerciam esse papel que você está aqui na rede pedagógica exercendo eram perseguidas, muitas vezes assassinadas, canceladas, para usar aqui o termo que está na moda. Professor, Rede Líder tem essa coisa bem interessante, como tem também na Ponte, de você realmente virar a escola de cabeça para baixo e de incluir a ludicidade como um motor dos processos de aprendizagem. E a propósito, o nosso tema desta Semana Rede Pedagógica é brincadeiras
e jogos. Como professor, nós podemos incluir brincadeiras e jogos, né? Se é que é possível excluir nos processos de aprendizagem dentro da escola formal. Olha, antes de dar a resposta, eu vou pegar no início do teu discurso. Efetivamente, se nós estivéssemos no tempo da Santa Inquisição, eu já estaria queimado, lógico. Felizmente não estamos, mas há novas Inquisições. E antes de vos falar da ludicidade, porque tu falaste que poderia ser assassinado, eu vou contar uma historinha. Há 50 anos atrás, muito antes de ir para a ponte, eu fui trabalhar para uma região onde nem havia luz elétrica. Não havia luz elétrica. Não havia energia elétrica. Nós estávamos no tempo da ditadura de Salazar. Portugal era miserável. Eu fui lá para o interior do interior. E comecei, o chão era de terra. Lá a escola tinha o chão de terra. De um lado eram as vacas a mugir, do outro lado eram bebés a gritar, e portanto eu trazia, fazia como o Comenes dizia, não leva a árvore para a escola, leva a escola para debaixo da árvore. Eu levava as crianças quando não chovia, quando não fazia frio. Então comecei a ficar famoso lá naquela terra. Os pais gostavam imenso do que eu fazia e tal. Então aconteceu que um dia, todos os dias eu tomava o ônibus, ia para o meio do mato, almoçava no meio do mato, eu levava a minha marmitazinha, né? A minha cantinha, porque não havia dinheiro, a gente ganhava pouco. Sentava-me lá numa pedrinha, no meio do mato, vinham uns passarinhos, era muito bucólico. Eu atirava umas migalhinhas para os pássaros e tal, e depois ia dar as minhas aulas e voltava para casa. Eram 4 horas para cada lado de ônibus. Bom, eu só voltei a ver isso em São Paulo. Amigos meus que demoravam 4 horas para cada lado para ir trabalhar. Bom, então, mas se não trabalhasse não recebesse lá. Eu tinha filho, melhor, não tinha filho. O filho estava na barriga da minha mulher. Um dia perdi o ônibus. E não fui pelo meio do mato. Fui direto para a escola. Apanhei uma carona. Direto para a escola. Uma viagem mais rápida e tal. Cheguei à escola, comi na escola, porque eu não passei pelo meio do mato. E ninguém chegou. Nenhum aluno. Eu achei estranho. Aí chegou um homem num carro e disse: Senhor professor Pacheco, venha comigo. Meteu-me no carro, acelerou, passou um portão, fechou a porta, fechou a janela e disse: o que é que se passa? Eu, o senhor sabe quem eu sou? Não, não sei. Eu sou o padre da freguesia, o padre daquele. Sim, sou o padre Abreu. Eu lembrei-me até do nome. Eu disse: mas o que é? Aqui é a residência paroquial, sabe? Você aqui está em segurança. Eu disse: desculpa lá, não estou a entender nada. Dizendo: o senhor veio para o meio do mato? Eu disse: não. O homem ajoelhou-se, o padre, e começou: obrigado, meu Deus, obrigado. Eu não estava a entender nada. E eu disse: olha, explique-me lá o que é que se passa. E ele disse: olha, você não veio para o meio do mato, porque se viesse estava morto neste momento. Mas porquê? É que ontem uma colega da escola do outro lado, tinha uma escola próxima, lançou um boato aqui de que você pôs 2 crianças nuas a imitar sexo para saber como nascem os bebés. Os pais foram ao seu encontro no meio do mato com facas e machados para o matar. Dizer se eu não tenho proteção divina. Naquele dia eu não fui para o meio do mato. Durante 179 dias eu fui para o meio do mato. Nesse dia eu não fui. Nesse dia eu percebi que a maior dificuldade, não é? Ontem falámos nisso, de mudar, sou eu, é a minha cultura profissional. Mas a seguir é o outro. O maior aliado de um professor é o outro professor, em equipe. E o maior inimigo do professor que faz diferente é o outro professor. É o professor da escola do lado. É o professor que lança um boato que pode provocar assassinato. Não se impressionaram, certamente. Tem muito mais história, mas não vou falar delas. É impressionante, viu, professor? Desculpa estar te cortando, mas porque esse enredo até lembra um pouco também o enredo do próprio Sócrates, que nós citamos aqui, que foi julgado e condenado por corromper os menores, a expressão ali, corromper, né? Que no caso é de semear ideias, né? Ideias revolucionárias, mas que também muitas pessoas tomam pelo outro sentido. Então, realmente, né? Quando surge
Tem um autor de que gosto muito, que é Emile Durkheim, que diz, né, que os heróis, as pessoas que rompem, né, que rompem com o sistema, que promovem mudanças, são heróis que costumam ser, né, eliminados porque eles incomodam, eles inquietam, eles causam sofrimento e até insegurança. Não é isso, Mas professor? eu não me considero herói. Okay? Não, se estás a dar a entender isso, não sou. Nada do que eu fiz foi feito por mim. Foi feito por uma equipe. Se eu aprendi alguma coisa, foi que sozinho nada acontece. Somos eliminados. Estou cansado de heróis. Eu não quero heróis. Quando eu recebi a maior distinção que é dada no meu país, um professor, que é a Ordem da Instrução Pública, uma comenda muito comissária, sabes o que é que eu fiz? Entreguei essa comenda na Escola da Ponte, que ela não é minha, é de uma equipe. E, portanto, não quero heróis. Eu quero professores que amem os seus alunos, os respeitem e tenham coragem para mudar. Gamificação. Jogo. Lazer. Scolé. Vem do grego. Scolé. Aprender brincando. Aprender no lazer. A coisa mais difícil que há na vida é brincar. É a coisa mais séria que há. Eu brinco com as ideias todos os dias. Ser criativo é isso. De que me importa aquilo que eu aprendi ontem? Eu não penso numa educação de futuro. Eu penso numa educação no presente. Porque quem pensa a educação do futuro, joga com as ideias, está a fazer a educação do passado. Quando eu fui aos Estados Unidos, já, enfim, várias, mas numa delas, eu tentei ver onde nasceu a gamificação, que está aí agora, o game. E fui para Nova York. Fui à Quest to Learn, um grande edifício. Não é? Fui ao One to One, outro. Fui a uma escola charter. E aquilo que eu vi me assustou. A gamificação é indispensável, um grande contributo. O jogo, fundamental. E não é só para crianças de educação infantil. Nós devemos jogar toda a vida. Brincar, lazer, criar. Ver tudo com olhos de início. Porém, o que eu vi foi outra coisa. Eu vi o game generalizado. É tudo game. A escola não é uma escola. Virou cassino. O que eu via, jovens, tic, 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 não viam para o lado. Eram monstrinhos da tela. Nos joguinhos do computador. Fiquei preocupado. Muito preocupado. Então, eu proponho que se adote realmente a gamificação. Mas não na sala de aula. Porque na sala de aula não há brincar. Na sala de aula não há criatividade. Na sala de aula não há mudança nem inovação. Nem atividade, nem metodologias ativas, nem porra nenhuma. Se alguém discorda, faça favor. Escreva, eu agradeço. Porque tem de fundamentar. Eu dei aula. E procurava brincar. Só que os alunos duvidavam da minha brincadeira. Quando eu usava a ironia, para os pôr a pensar, eles calavam-se. Pois é. Um dia recebemos 7 jovens da FEBEM. Eu perguntei o que é que eles queriam fazer. Um deles queria trazer uns pássaros para a escola. Eu perguntei onde vais pôr os pássaros. E aí começou a brincadeira. Um deles tinha matado. Chamavam-lhe bandidos, aqueles jovens. Nenhuma escola os queria. Nenhuma. Um deles tinha posto um professor em estado de coma, noutra escola. De pontapés na cabeça do professor, noutra escola, quase o matou. Eram 7 maravilhosos bandidos, como eles diziam. E um deles disse que sabia fazer um viveiro para pássaros. Eu disse, ok, então vamos brincar, vamos fazer um viveiro. A gente pode fazer, vamos fazer um viveiro. Olha, como é que é esse viveiro? Olha, a gente faz uma argamassa com cimento, com areia, mete uma cantoneira de alumínio. E eu perguntei, olha lá, quantos metros de cantoneira, quantos quilos de areia, quantos quilos de cimento, quanto é que vai custar? Qual é o desconto? Qual é a despesa? Olha, e o que é que tem à volta? À volta tem uma tela. Quantos metros quadrados vais comprar? O que é isso? Põe aí. Saber o que é 1 metro quadrado.
medidas de área, cálculo da área do retângulo. Olha, sabes o que é uma escala? Não. Sabes o que é proporcionalidade? Não. Então, põe aí. Olha, que pássaros são? O que é que eles comem? Onde é que eles vêm? Brincando com eles. Para eles fazerem um viveiro. Para os pássaros. Eles fizeram um projeto de viveiro. Eles eram bons a martelar, a parafusar, a tirar também, que eles atiravam bem, matavam. Mas não foi preciso isso. Bom, eles aprenderam durante 9 dias 120 e tal conteúdos da grade curricular nacional. 120 e tal. Que não tinham aprendido em 6 anos. E fizeram o viveiro. E depois convidaram toda a gente para a inauguração do viveiro. E toda a gente foi. Centenas de jovens, centenas à volta do viveiro. Com os pais, as mães que vinham esperá-los. Foi numa sexta-feira, depois da Assembleia de Escola. E eles com cartolinas. Isto foi em 1979, há 41 anos. No Ano Internacional da Criança. Toda a gente ali atenta, levantava o braço. Olha, eu não percebi. Outro dos 7 vinha e explicava. Toda a gente a aprender. Os professores com os seus registros de avaliação formativa contínua, sistemática. Iam registrando no papel as evidências de aprendizagem que estavam ali a aparecer, brincando, jogando de fazer um viveiro. No final de 1h30, ninguém se levantou nem para fazer xixi. Estava toda a gente ali brincando com as ideias. O mais velho perguntou o que tinha matado. Alguém tem mais dúvidas? Não. Tirou um papel, um pano, e tinha uma cartolina que dizia assim: os 7 da FEBEM fizeram este viveiro e oferecem-no à nossa Escola da Ponte. À nossa. Pertencimento, identidade. Eles sabiam quem era e reconheciam o outro. Eles trabalhavam em cooperação. Agora imagina, centenas de crianças, jovens, adultos, levantando-se, batendo palmas, abraçando aqueles 7. Nesse momento, não só eles aprenderam tudo o que tinham que aprender, como transformamos 7 ditos bandidos em 7 seres humanos extraordinários. O mais velho tem hoje 61 anos de idade. É meu amigo pessoal. Tem 2 empresas de construção civil, onde emprega síndrome de Down e paralisia cerebral. Isto é aprender. Isto é brincar. Vamos fazer um viveiro. Toda a grade curricular. Tudo o que tem para aprender. E, sobretudo, aprender a ser. Aprender a conviver. Acho que já expliquei. Muito bem, muito obrigado, professor. Estamos aqui com José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, que já disse aqui que não é herói. Nós citamos aqui o Durkheim, que não usa o termo herói, mas Marte, né? Ele fala que aquelas pessoas, aqueles indivíduos que resolvem, né, enfrentar o sistema, acabam sendo martirizados, né? O professor está aqui nos ensinando isso, que se nós estivermos juntos, nós conseguimos construir as transformações. Né? Aquele ditado, né? Que uma andorinha sozinha não faz verão. É quando as pessoas começam a aderir, professor, a projetos, né, provocadores com os projetos de que você participa, é que realmente o sistema reage e contra-ataca. Professor, eu gostaria aqui, professor, de citar aqui, mandando um abraço aqui para as pessoas que estão participando dessa live, que são mais de 4.100 pessoas participando, né? Queria aqui mandar um abraço para a Júlia Batista, queria mandar um abraço aqui para a Dani, né? Para a Dani, para a Osana também, mandar um abraço aqui também para a Flávia 1150, um abraço para a Jaciel, desculpa, um abraço também para Maria e para Gláucia. E no nome de Ilmara Carvalho, eu mando um abraço aqui, caloroso, apertado para todos vocês que estão participando, né, dessa live aqui maravilhosa com o professor José Pacheco. Nós já estamos aqui chegando ao final, pessoal. Eu gostaria de abrir aqui para vocês mandarem uma pergunta aqui, né? Mandar um petardo aqui para o professor, né, José Pacheco. Ele adora aqui provocações. Mande uma pergunta para ele responder. E o professor, né, José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, está aqui
nessa abertura da terceira semana Rede Pedagógica, com um mini curso, entre aspas, aqui, essa formação, melhor dizendo, tá? Olha só, aprendizagem criativa. Hoje é a parte 1. E no próximo domingo, às 8h15 da noite, é a parte 2. Então vamos ter mais um round aqui contra, né, a educação tradicional e contra os nossos próprios preconceitos no próximo domingo, às 20h15. Gente, todas as noites dessa semana há atividades realmente muito interessantes, muito ricas na terceira semana Rede Pedagógica, sempre começando às 19 horas. Então, quem quiser mandar aqui uma pergunta para o professor, aproveitem, gente. O professor José Pacheco começou uma revolução em Portugal, na Escola da Ponte. Ele, que é português, está aqui conosco hoje na terceira semana Rede Pedagógica. Ele adora perguntas. Ele não gosta de falar, ele gosta de responder perguntas. Então, fiquem à vontade para mandar aqui uma pergunta aqui para ele, representando todos os que estão participando dessa terceira semana Rede Pedagógica. Já são 90 mil educadores conectados aqui, né? Nessa semana que é bem interessante, né? Nós estamos quebrando aqui paradigmas, não estamos presos a nenhum tipo de amarra. A única amarra que nós temos é o seguinte, é buscar uma educação de qualidade para ajudar as crianças a construir a sua própria autonomia. Deixa eu ver se chegou uma pergunta aqui, professor. Olha só. A educação à distância, professor, essa é uma pergunta que estão fazendo aqui. Se a educação à distância é possível? A educação à distância é aula. Eu estou aqui, eles estão ali, e no vazio é à distância. Estou brincando. Olha, quando surgiram os computadores, na década de 1980, a primeira escola portuguesa a utilizar os computadores foi a Escola da Ponte. Quando veio o tempo do 3.0, da EAD, na década de 1990, a primeira a fazer EAD foi a Escola da Ponte. Quando veio o 4.0, nós começámos a fazer, não só na Ponte, porque a Ponte nessa altura já tinha 30 anos, mas em escolas brasileiras, começámos a fazer aquilo que se chama hoje modelo misto. Okay? Em que havia presencial e virtual. Eles são inseparáveis. Eles são complementares. Eles são coexistentes. Não é passar tudo para a internet, nem tudo presencial. Mas sem aula. Sem videoaula. Sem aulas virtuais, sem aulas dessa... Desculpa lá, que eu sei que isto pode ser muito incómodo, mas tem de ser dito. Eu respeito muito quem dá aula. Eu parto da aula e eu dou aula com quem dá aula. Vamos lá. Aquilo que eu vejo e via fazer no 2.0, 3.0, 80, 90, era laboratórios de informática. E muitas vezes os computadores nem saíam do invólucro de plástico, porque não havia um técnico, porque não tinha corrente suficiente, porque não tinha condições, ou porque alguém roubava os computadores, enfim. Lixo digital. Eu dizia, não é preciso. Nas escolas onde eu trabalho, as crianças, os jovens e os adultos utilizam a toda a hora o iPhone, o celular, a tablet, utilizam a toda a hora. Não para ir para as redes sociais fazer fofoca, não é para isso. Mas para aceder à informação que está na internet. Para fazer pesquisa. Para comunicar. Paradigma da comunicação. Pois é. Então, fica com esta. Quando começou a pandemia e o isolamento social, eu vi os professores angustiados. Porque os professores têm consciência de que não chegam a todos. E o vírus veio mostrar que a escola não é o prédio estava fechado. As escolas são pessoas. Pessoas que aprendem umas com as outras. Não para, com as outras. E eles não conseguiam chegar a todos os alunos. Muitos não tinham internet. Muitos estavam à espera que a mãe voltasse com o celular. E o celular não era compatível com aquilo que recebia, etc. Então, esses alunos estavam abandonados. Então,
a instrução, esse modelo da aula é criminoso, porque aumenta a desigualdade, não alcança, não comunica, não dá oportunidade de aprender. O que nós fizemos, depois de acabar com a aula, com a turma, essa porra toda, que é tralha do século XIX, foi um modelo misto. Vou dar o exemplo de uma professora, uma só, de muitas que eu acompanhei. Elas estavam preparadas para isto. Ela tinha uma turma de 38 jovens. No primeiro momento, no primeiro e segundo dia, chegou a 26, através da internet. A partir de cada um dos 26, eles foram identificar, no círculo de vizinhança próximo, quem não tinha internet ou quem não tinha computador e era aluno da turma. Identificaram mais, a 26, mais 10. O que fizeram? Puseram a sua máscara, desinfetaram muito bem, tinham 2 computadores em casa, foram emprestar um, tinham internet em casa, fizeram o Wi-Fi, faltavam 2, que depois foram alcançados. Essa professora, nestes 4 meses de isolamento social, esteve em permanente contacto com os seus jovens. E os jovens estiveram também no presencial, lá, no seu círculo de vizinhança, convivendo. Não precisam de transporte escolar. Só precisam de ter um professor que é indispensável para interagir com eles, construir roteiros de estudo, roteiros que eles vão se preparar para pesquisar. Eles pesquisam, eles trocam informação e quando acabar o isolamento social, quando eles precisarem de ir ao prédio da escola, vão. Quando não precisarem, ficam lá no seu círculo de vizinhança. O que é que eles vão aprender dentro de uma sala de aula que não possam aprender onde estão? Dá-me um exemplo do que eles têm que aprender dentro de uma sala que não possam aprender fora. Está tudo na internet, está tudo nos livros, está na biblioteca, está na natureza, está nas pessoas. Peço desculpa de falar desta maneira. Parece que anda tudo cego. Ou não querem ver? Educação à distância é aquela que não cria vínculos. É aquela sala de aula. É aquela que mesmo aqueles que chegam não ensinam. Porque eles têm a prerrogativa de desligar o computador. Eu cheguei a ver situações inacreditáveis dos professores serem obrigados a estabelecerem um horário que até tinha intervalo para ir fazer xixi dentro de casa. E as crianças tinham que estar de uniforme dentro de casa. Canalhas. Criminosos. Não há os professores. Infelizmente, os professores não têm autonomia. Têm dever de obediência hierárquica. Agora, esses politiqueiros que estão por aí, esses especialistas de caca da educação, que permitem que se continue a dar aula, Olha, eu vou-me calar. A internet é incontornável. É uma sociedade. E deve ser utilizada. Mas não para consumir currículo através de videoaulas. Ela existe para nós aprendermos fazendo pesquisa. É para isso que a internet serve. E o prédio da escola é importante. E os professores devem requalificar esse prédio. Mas isso daria para um outro encontro. Que eu penso que as pessoas estão com sono. Quando eu trabalhava, eu morei 4 anos em Belo Horizonte. Aprendi muito, ajudei muita gente. Hoje, quem está na Escola da Serra, em Belo Horizonte, quem está a coordenar, foi meu aluno. Eu veio para lá, entreguei lá ao meu Sérgio. Trabalhei no Libertas, trabalhei lá no Barreiro. Mas quando eu ia, ao fim do dia, reunir com as minhas colegas, com as professoras, porque elas trabalhavam de manhã, à tarde, e às vezes até tinham de fazer o EJA. Então, só por volta das 8 e tal, é que eu podia estar. Eu ia para a casa delas. Era um pobrão. E o mineirinho era muito malandro. Porque quando chegava aí às 10, 11, como agora, já estão para aí, 10 e meia quase, o marido
cansado de eu estar lá com as outras professoras, dizia para a mulher: mulher, vamos deitar que a visita está cansada. Percebem? Vamos deitar que a visita está cansada. Eu estou velhinho e estou cansado. E gosto muito de conversar com os meus colegas professores desta maneira, assim, que eu falo. Espero que ninguém tivesse ficado magoado com o que eu disse. Tenho muitos livros publicados e agora que tu me falaste sobre educação à distância, tenho várias coisas escritas sobre isso. E poderei mandar os livrinhos todos, que quiserem, por internet, por e-mail. E se me dispensasses, eu iria descansar, porque hoje, amanhã, logo a primeira tenho que levantar muito cedo, volta das 5, tenho várias. Não me estou a queixar, é uma maravilha estar aí. Não, que isso, professor. Sou muito normal, já viste. Pergunto o que é que as pessoas querem, não é? É uma gentileza muito grande, senhor, né, participar dessa live com a gente, né? E já até avisamos aí a sua assessoria que você poderia interromper a live a qualquer momento. Nós não gostamos de colocar aqui baliza nessa conversa com o professor José Pacheco, gente, porque ele realmente, né, ele tem sempre coisas novas para trazer e essa coisa de parametrizar demais realmente não combina com o estilo dele. Professor, então esses materiais a gente vai realmente, que eu puder disponibilizar, nós vamos colocar na plataforma para todos os alunos, né, as pessoas que estão inscritas nessa formação, poderem acessar, poderem ler, fazer a reflexão. E no próximo domingo nós vamos estar aqui novamente com o senhor com você, porque você está muito jovem, muito eloquente, a partir das 20h15, próximo domingo, dia 9 de agosto. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação. Nós ficamos realmente muito encantados. Respondeu aqui a pergunta da professora Jussara, mas muitos e muitos professores também fizeram a mesma pergunta sobre a educação à distância, sobre os desafios da educação à distância, e você respondeu realmente muitíssimo bem. Muito obrigado, professor. Fique à vontade para se despedir aqui dessas milhares, né, de pessoas que estão participando dessa live e de outras, muitas outras pessoas, né? Na verdade, 20, 30 mil pessoas vão assistir essa live depois. E, né, sem contar o pessoal que está inscrito na formação, que já são 90 mil inscritos nessa formação. Eu tenho certeza, professor, que a sua palavra ela vai produzir frutos. Como eu já te disse, eu estou disponível para organizações como a vossa. Okay? Eu só faço aquilo que eu quero. Só dou colaboração a que eu considero que merece. Eu não estou puxa-saco, mas podes contar comigo. Aos professores que me estão a escutar, se algum se sentiu ofendido, não era essa a minha intenção. Eu prezo muito aquilo que as pessoas fazem. Eu tenho um filho que é professor de matemática e dá aula. É um ótimo professor. Maravilhosa criatura. Estive há um bocadinho a falar com ele, está lá em Portugal, não é? Então, no próximo domingo espero que voltem. Eu acho que mais ninguém quer ouvir-me depois de ouvir este velho irascível, zangado e tal. Não estou, sabe? Eu acredito nos professores. Acredito que eles amem os seus alunos. Acredito que eles queiram respeitar o direito à educação. Por isso é que eu participo destas coisas. Eu me partilho. Ok? Então, fazer-me um favor. Preparei perguntas. Tá bom? Preparei muitas perguntas. Mandei para a rede. Porque eu não imagino o que vós quereis saber. Posso estar a falar de coisas que não têm interesse nenhum. Mas o que eu falo é do que eu faço. Queria que tomassem isto em consideração. E que aquilo que está nos livros, eu não falo. Vós sabeis ler. Bem, ficar em paz. Uma boa noite. E fico ao vosso serviço. Sempre. Enquanto tiver energia, já não é. Muito obrigado, professor. Juntos aqui nessa rede pedagógica, que não é de ninguém. Essa rede é completamente livre, autônoma. Nós vamos, então, levar a nossa mensagem de carinho, de amor pela educação, não só no Brasil, mas para o mundo todo.
Já somos quase 3 milhões de educadores conectados e tem gente do mundo todo participando desse movimento. Muito obrigado, professor. Forte abraço. No próximo domingo nos encontramos aqui às 20h15. E vai ser uma honra muito grande, mais uma vez, receber você aqui na Rede Pedagógica, que já é também a sua casa. Você não precisa mais bater na porta, você chega, entra, se assente. Isso aqui é a sua casa, professor. Muito obrigado e boa noite. Pessoal, realmente foi maravilhosa aqui, né? Essa conversa com o professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte. Ele que volta no próximo domingo às 20h15 para encerrar a terceira semana Rede Pedagógica. Já somos 90 mil inscritos. Se você não se inscreveu ainda, é só ir em www.redepedagógica.com.br e veja a terceira semana Rede Pedagógica, assegura certificado de 80 horas. E isso não é uma mercadoria, é de graça para você aproveitar, para você fazer o que você quiser dessa formação. Então se inscreva lá, participe com a gente, vai ser bacana demais. Amanhã nós voltamos aqui às 19 horas com o professor Cristiano Muniz, com um minicurso, gente, sensacional também, vocês vão adorar, que é aprendizagem em jogo. O professor Cristiano Muniz, que estudou milhares de jogos na França durante 4 anos de doutorado, vai estar aqui amanhã com a gente compartilhando a sua experiência. E ele disponibilizou, né, um vídeo, né, com as explicações, com a argumentação dele, com mais de 35 minutos, que vocês vão acessar também na plataforma. Houve essa pergunta, né? Todos os conteúdos complementares das lives você acessa na plataforma www.rpead.com.br. Você faça a inscrição lá em www.rpead.com.br. Você entra com seu nome, seu login e acessa lá o curso Terceira Semana Rede Pedagógica com uma série de conteúdos que vão fazer toda a diferença na sua formação. Então venha com a gente, vamos nos surpreender, vamos nos escandalizar, né? Vamos abrir, né, a nossa cabeça, vamos repensar as nossas certezas, as nossas convicções, mas sempre em busca de fazer uma educação melhor, de cumprirmos melhor, né, o nosso papel como educador, que é uma grande responsabilidade. Não podemos, de forma alguma, restringir, limitar as nossas crianças. Nós devemos ser instrumentos de mediação para que as crianças possam ter o pleno desenvolvimento de suas capacidades e de sua personalidade. Foi muito legal estar aqui com vocês. Daqui a pouco nós vamos ter novidades aqui, sorteios para vocês que estão participando dessa formação. Daqui a pouco a gente volta com mais coisas para vocês, para surpreender, vai ser bem legal. Essa formação é muito divertida, gente, realmente é algo, né, é algo que realmente nos tira aqui, vamos dizer assim, do sério. A gente realmente é surpreendido o tempo todo, não tem script, não tem nada, é mais ou menos nessa linha aí que o professor José Pacheco fala, tá? Nós nos expomos, né, dentro dessa rede pedagógica, desse movimento tão grande e tão maravilhoso, nos expomos àquilo que vem de vocês, para que nós possamos fazer, né, o melhor nessa formação, né, que possamos, né, entregar uns aos outros aquilo que temos de melhor. Muito obrigado pelas suas perguntas. Essas perguntas serão lidas, tá? Todas as perguntas estão sendo salvas, serão lidas, serão enviadas para o professor José Pacheco e algumas delas serão respondidas em um vídeo que ele vai gravar em bate-papo com outros professores da rede pedagógica, uma surpresinha também que nós temos para vocês nessa terceira semana Rede Pedagógica. Então, vou encerrar agora, tá? Daqui a pouco voltamos com o sorteio e com mais novidades. Olha, quem quiser ganhar camisa da Rede Pedagógica, fique atento que vai ter sorteio de camisa da Rede Pedagógica daqui a pouquinho. Tá joia? Boa noite para vocês, tá? Muito bom estar aqui. Amanhã a gente se encontra às 19 horas
E hoje, né, se vocês quiserem participar do sorteio, fiquem ligados que vai rolar daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal. Forte abraço. Só mais um último recadinho. Quem não se inscreveu ainda, vai em www.redepedagógica.com.br e faça a sua inscrição. Tá joia? Tchau, gente. Até mais.